E aí, pessoal, assistiram o debate? Olá, pessoal, entrando aqui, tô trabalhando ainda aqui, escrevendo meu artigo, mas falei, vou dar uma passada ali no Instagram, ver como é que, se a turma viu o debate do zumbi, todo medicado, se vocês acompanharam. Eu estou assistindo aqui a repercussão. Amanhã, se vocês quiserem, eu faço depois do Sem Filtro, sexta-feira. A gente abre uma taça toma uma tacinha de vinho juntos aqui, para a gente comentar desse debate de hoje que foi, assim, vergonhoso, né? Oi, Fê, um beijo, querida. Vergonhoso, mas vamos entrar também nas respostas, né? Respostas sobre as políticas de imigração ilegal, fentanil, empregos, economia. Eu acho curioso, eu estava lá no X agora, e ainda 2024, e ainda tem marmanjo. Ai, o Donald Trump fala, ele é muito tosco. Ah, gente, grow up, né? Vamos crescer um pouquinho. A tosquice, fala palavrão, e olha que o Donald Trump foi muito bem. Isso não muda a vida de ninguém, o que muda são políticas, né? Então, eu estava assistindo agora a CNN americana, e eu vou postar para vocês aqui, eu vou colocar a legenda, mas estão em pânico. A CNN aqui nos Estados Unidos, eles estão, logo depois do debate, fizeram um painel ali, né, uma mesa, e tinham umas 8 pessoas, eles em pânico, assim, full pânico. Eu separei os vídeos aqui, eu vou postar para vocês. Pânico, eles dizendo, meu Deus, foi horrível. Um analista até disse que conversou com fontes do Partido Democrata e o Partido Democrata desesperado. Estão preocupados. Eu acho, inclusive, que eles aceitaram fazer esse debate ou empurrar Joe Biden para esse debate antes da convenção democrata, que a convenção democrata... Shush! Que a convenção democrata é em agosto. Deixa eu ver aqui que é a data, quer ver? 19 a 22 de agosto. Eu acho que eles colocaram o Joe Biden para fazer esse debate exatamente para ver a situação. Onde estamos, né? Aí você pergunta, mas e aí, quem vai ser? Gavin Newsom é um dos nomes, mas os números da Califórnia são números muito ruins. Mas ele é safo, ele tem uma boa oratória, ele fez uma entrevista mais ou menos uns 5, 6 meses com o Hannity da Fox. E ele engoliu o Hannity. Comeu, como vocês dizem nas redes sociais, comeu o Hannity com farofa. Safo, fala mentira, fala número e vai pra lá. Então, ele é um nome. Michelle Obama. A Hillary acho muito difícil, apesar dela, que eu acho que ela queira. Eu acho difícil porque ela tem uma rejeição muito grande dentro do próprio eleitorado, porque o que aconteceu em 2016, quando ela perdeu para o Trump, foi o seguinte, aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então, in the end of the day, no fim do dia, pessoal, eu tô sem tripé, sem nada, tá? Por isso que tá tudo, tava aqui trabalhando, ainda estou assistindo. Falei, vou entrar numa live rapidinho, por isso que eu tô meio tremida aqui.
aqui o voto não é obrigatório. Então, in the end of the day, o candidato tem que convencer o eleitor a sair de casa para votar. Você tem que sentir aquele desejo de votar para aquela pessoa. E em 2016 teve toda a turma, né, MAGA, Make America Great Again, que quis votar no Donald Trump, essa turma que estava chegando agora, muitos jovens também. Mas teve a turma democrata que não saiu de casa para votar na Hillary porque ela tinha uma rejeição muito grande. Eu tenho amigos democratas que não saíram de casa para votar em 2016. Votaram em Joe Biden em 2020, mas não votaram na Hillary em 2016. Então, assim, você tem que convencer o eleitor a sair de casa. E eu acho que a Hillary tem essa rejeição muito grande dentro do partido dela. Mas Michelle Obama, né, porque ela poderia ser vista como a continuação do Obama, né? Obama não pode, não tem, aqui nos Estados Unidos não tem esse terceiro tempo, esse Lula 3.0, não tem. Você serviu 8 anos na Casa Branca, acabou, tchau. Pode ficar parado não sei quanto tempo, acabou. Isso mudou depois do FDR, do Roosevelt, do presidente da Segunda Guerra, porque ele foi para um terceiro mandato. Nunca teve lei nenhuma, sempre foi uma tradição, desde George Washington, o primeiro presidente, que saiu no segundo mandato. O povo falando não, fica, até John Adams, e ele não. A gente vai estabelecer, isso aqui não é rei, né? Acabamos de ter uma revolução contra uma monarquia, isso aqui não é outra monarquia. Precisamos de alternância de poder. E aí sempre teve essa tradição aqui nos Estados Unidos de 2 mandatos. Até que chega o FDR, foi para o terceiro mandato. Depois disso, foi criada uma emenda, se eu não me engano, a 22ª. Depois eu vejo. Dizendo que não, só pode 2 terms. Então, o Obama não pode. Mas a Michelle seria uma continuação do Beautiful People. Eu não duvido que eles vão arrumar algum impedimento para o Biden, ficou doente, descobriu um câncer, um Alzheimer e tá mal, e eu não duvido. Meu marido discorda. Meu marido acha que não, que é uma família que está há muito tempo no poder, mas eu acho que a família dele não manda muito em Washington. Acho que tem muita gente acima dele, até a família Bush, por exemplo, que é ali, né, da turma. Então, temos que aguardar. Mas, pela repercussão da CNN americana, eles estão desesperados. Eu vou juntar tudo hoje aqui, vou ler tudo, vou olhar o que os dois lados estão falando, que a Fox está falando, a CNN. Amanhã de manhã tem a MSNBC, que é a extrema esquerda, que absolutamente tudo do Joe Biden é certo, então eu vou assistir também. E comento alguma coisa no Sem Filtro, mas de repente a gente abre uma live amanhã. Rê, um beijo, querida! Cadê você? Você quer entrar aqui, Rê? Renata Barreto, a CNN brasileira falando que o Trump foi mal. Deixa eu ver, cadê ela? Entrar comigo. Mandei aí, se você quiser entrar comigo. Mas agora é aguardar. Renata está em Miami, eu estou na Califórnia.
Vamos ver. Diego, um beijo para você também. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu ver se tem. Ah, já respondi aqui algumas perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp. Cláudio, um beijo, querido. Deputado Sanderson, Renata is unable to join. Não é possível que a Renata está ainda sem poder fazer live. Não é possível que o Instagram ainda não está deixando a Rê fazer live. Que loucura isso. Gente do céu, não consigo entrar. Não é possível. Vou mandar de novo, Rê. Mandei de novo. Gente, esse Instagram com a Renata é impressionante. Lígia, um beijo, querida. Para quem está me perguntando aqui na caixinha aqui do Instagram, fiquem atentos, 4 de julho, Obrigada, meu óculos é da Amazon, todo mundo me pergunta, eu não nem sei a marca desse óculos. Apertem o sininho aqui do meu Instagram, 4 de julho eu vou anunciar novidades sobre o meu curso, História Americana, Política, que vai até Donald Trump. Vamos discutir muita coisa. Eu adoro quando... Eu não gosto de falar aos meus alunos, porque eu não sou professora, mas eu gosto de falar... Eu gosto de ouvir quando quem faz o meu curso fala: ah, eu desmenti todos os correspondentes da Globo News com as informações do seu curso. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então, dia 4 de julho, por motivos óbvios, fiquem atentos que eu vou anunciar aqui a abertura do curso. Gente, a Renata não está conseguindo entrar. Inacreditável. Não, não sou professora, não. E vocês também não são seguidores, não. São amigos queridos virtuais daqui. Gente do céu, a Renata. Não, Rê, não sou professora, não. Nada. Não. Tem idade de professora, mas não sou professora, não. A Rê não está conseguindo entrar, pessoal. Puxa vida, que pena. Puxa vida. E aí, uma coisa que eu... tem muita coisa nos meus destaques sobre os Estados Unidos, mas tem umas coisas do meu curso que eu já falei aqui em lives também. Também tem um monte de live aqui solta, porque daqui a pouco escrevem isso que eu vou dizer. Eu não gosto de fazer previsões, eu detesto. Eu sou muito conservadora, eu acho que o mundo é imprevisível. Não gosto de fazer previsões, mas eu vou fazer uma. No dia 27 de junho. Estão prontos? Eu vou fazer uma previsão aqui. Se Donald Trump vencer, porque até lá tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A gente não sabe se vai ser, né, a múmia medicada do Joe Biden. Mas se ele vencer, mas antes até da eleição, vocês vão começar a ouvir uma ladainha dos correspondentes internacionais aí no Brasil, dizendo que o colégio eleitoral é horrível, é antidemocrático, que o colégio eleitoral não é justo, porque o colégio eleitoral não é o voto popular. O meu marido acabou de mandar uma mensagem aqui, porque eu já saí da CNN. Eu estou em Santa Bárbara, ele está em Los Angeles. Ele acabou de me mandar uma mensagem aqui que a CNN americana desistiu dele completamente.
completamente. Convenção do Partido Democrata. Mas voltando ao colégio eleitoral, prestem atenção que daqui a pouco vão começar a dizer que o colégio eleitoral não é voto popular, que não é justo, pararã, pararã. E oi, Guga. Boa, Sérgio. E aí, no meu curso eu explico direitinho, mas tem live aqui também, tem uma live aqui que eu explico exatamente porque o colégio eleitoral ele é um dos sistemas. Não existe sistema perfeito, mas um dos sistemas mais engenhosos e mais representativos que podem existir. O seu voto conta, o voto de todo o país conta. O colégio eleitoral obriga o candidato a rodar o país, não adianta fazer campanha só onde tem uma densidade demográfica grande, como as duas costas, por exemplo, que são majoritariamente democratas, né? Costa Leste, Costa Oeste, Califórnia, Nova York, New Jersey e Massachusetts. Só a Flórida, né, que salva ali agora, mas a Flórida era democrata também, agora que é bem republicana. E qualquer, numa eleição acirrada, por exemplo, como essa, qualquer 4 delegados, 8 delegados de cada estado conta, faz muita diferença. Então, o colégio eleitoral, ele é muito justo, porque ele obriga o candidato a botar o pé no chão e fazer campanha no país inteiro. E isso faz com que o colégio eleitoral faz que você faça campanha como candidato até em estados que são democratas ou que são republicanos, porque você pode virar esses estados. A Flórida era democrata, aí a Flórida virou um swing state, que é o quê? É aquele estado que vota com republicano, vota com democrata. Normalmente esses estados até definem as eleições. Essa eleição deve ter uns 8 estados, Pensilvânia, Wisconsin, e aí esses estados que não têm, né, uma cor definida, a Flórida já foi um deles, e hoje a Flórida é deep red, profundamente vermelho, que vota com os democratas. Muito também por causa das campanhas que são feitas ali. Então, é, muita coisa vocês vão ouvir, muita coisa, muita bobagem vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir que, por exemplo, que os Estados Unidos é uma democracia. Estados Unidos não é uma democracia. Estados Unidos é uma república. Uma república, claro, uma democracia no sentido de que as pessoas têm voz, têm liberdade de expressão, mas não é uma democracia onde a maioria popular domina. Os pais fundadores tinham muito medo disso. Os Estados Unidos são uma república constitucionalista. E aí, ali no curso, eu falo sobre federalismo, enfim, muita coisa. Mas preparem-se, porque depois do debate de hoje, a velha mídia vai começar a fazer o seguro em caso de vitória do Donald Trump. E o primeiro a ser atacado é o colégio eleitoral. Vocês podem escrever isso. Essa previsão eu faço, tranquilamente. Vocês me marquem. Vocês vão começar a ver porque o colégio eleitoral é injusto. Escrevam isso. Essa previsão eu faço. Vermelho nos Estados Unidos é bom. São os republicanos. Bom, Flórida é republicana. O doutor Francisco Cardoso, maravilhoso, está aqui. Eu falei democrata? Não, a Flórida já foi democrata. Hoje não é mais. Não, mas já foi democrata, já foi swing state, aquele estado que vota para lá, vota para cá. Agora é deep red, é profundamente republicano.
É isso, doutor Francisco. Já usaram a carta do colégio eleitoral. Engraçado que eles só não usam a carta do colégio eleitoral quando os democratas vencem. Aí eu ensino com mais detalhes no meu curso. O meu curso são. Eu iniciei com 60 horas de curso, agora já deve ter mais de 90 horas, porque eu vou acrescentando, vou acrescentando. Ele é vitalício, sim, para quem está perguntando. É... Só que quando falam, mas os democratas venceram o colégio eleitoral e também venceram o voto popular. Sabe qual é a melhor resposta para isso? Mas o voto popular não vale nada aqui. Não vale nada. Se valesse o voto popular, a estratégia de campanha seria totalmente diferente. A estratégia de campanha seria fazer campanha, derrubar um caminhão de dinheiro nos estados com maiores densidades demográficas. E não é esse. Numa eleição, naquela eleição de 2000, que deu aquela confusão lá na Flórida, exatamente na Flórida, que foi parar na Suprema Corte, o Al Gore não fez campanha no estado dele. E ele perdeu, porque ele achou que, eu vou fazer, não vou fazer campanha, não vou correr o meu estado, porque já está garantido. E aí George W. Bush roubou o estado dele, Tennessee, se eu não me engano. Então, é isso. Vocês vão já começa a ladainha do colégio eleitoral. O Biden também hoje, né, no desespero, puxou a carta do nazista, fascista. Só que em 4 anos muita coisa mudou. Teve uma resposta, eu até anotei aqui, porque eu acho importante a gente falar. Amanhã eu vou falar no Sem Filtro. Teve uma resposta do Trump que foi brilhante, porque é o que nós estamos vendo aqui. O problema da imigração ilegal, porque eles adoram tirar essa palavra, né, ilegal, do contexto. O problema da imigração ilegal é que hoje os recursos federais estão sendo colocados na ajuda a imigrantes ilegais, mas quem está sofrendo com isso? São os ricos? Não são. Classe média? Também não. São os pobres, as comunidades pobres que precisam de ajuda, que precisam de escolas públicas. Então, tem escolas, por exemplo, em Nova York, que eles suspenderam as aulas, fizeram as aulas de maneira remota esse ano, 2024, para que a escola recebesse os imigrantes ilegais para eles dormirem, como se fosse um hotel lá para eles. E isso está machucando exatamente as comunidades mais carentes, as comunidades negras, as comunidades latinas que estão legalmente no país, que trabalham, que pagam seus impostos. E aí hoje o Donald Trump deu uma resposta sobre isso que é verdade, porque antes, até esse ano, a comunidade negra sempre foi um eleitorado cativo, digamos assim, do Partido Democrata. Nas últimas, vou colocar 2 décadas, porque no curso também eu explico sobre isso, a formação da KKK. A KKK era um braço do Partido Democrata. Eles são os racistas. Eles são os racistas. Os primeiros senadores, os primeiros parlamentares negros dos Estados Unidos foram todos do Partido Republicano. Abraham Lincoln, que é o grande presidente da Guerra de Secessão, da Guerra Civil contra a escravatura, era do Partido Republicano. Depois algumas coisas mudaram. Ali na década de 50, de 60, veio a marcha dos direitos humanos, dos direitos civis, aliás, né, nos anos 60, com Martin Luther King. E os democratas, eles
receberam muitas condecorações por passarem, né, uma série de medidas das leis dos direitos civis, porque o presidente era democrata, mas o Congresso era republicano, o Senado e a Câmara, House. Isso tudo eu explico lá. A treta é longa, mas a questão é, se você olhar, eu tenho um artigo na Oeste, deve ter uns 2 anos, foi até a minha editora que pediu para eu falar sobre isso. Eu não estou me lembrando o nome aqui, mas é um artigo que fala exatamente dos negros do Partido Republicano e eu conto a história da KKK. Vocês lembram quando o Lula falou Ku Klux Klan? Ku Klux Klan, naquele 7 de setembro? Eu também escrevi um artigo explicando sobre a Ku Klux Klan. Então, assim, os racistas são os democratas. Os republicanos sempre tiveram uma preocupação com os negros. Eu explico tudo isso no curso também. E eu estou dando essa volta porque agora, depois do Partido Democrata ter levado o eleitorado negro para votar com o partido durante algum tempo, esse ano, Donald Trump saiu de uma porcentagem de 1 dígito na última eleição, se eu não me engano, era 8%, 9%, dentro do eleitorado negro, e já está com 27%. Então, só isso pode mudar uma eleição. E muito porque depois de tudo que aconteceu de 2016 até 2020, muita gente viu que é narrativa, né? Racista, fascista, nazista, eletricista, taxista, tudo que a gente está acostumado a ver. E as políticas, esse que é o ponto. A gente tem que ter a maturidade de entender que as políticas que mudam a vida da gente. Não é como o presidente falou, não falou. Claro que todo mundo adoraria um Ronald Reagan, né? Lindo, oratória, com as políticas boas, o pacote maravilhoso. Mas o Churchill também, por exemplo. Churchill tosco. As políticas do Donald Trump mudaram muito a vida das pessoas, principalmente dessas comunidades. Se vocês anotarem aí, façam uma pesquisa de uma política dentro da reforma tributária. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Para a gente até vislumbrar o que a gente pode fazer no Brasil. Em 2017, Donald Trump foi eleito em 2016. Em 2017, ele assume, né? Janeiro de 2017, e ali naquele ano, os republicanos tinham a presidência com Donald Trump, a Câmara e o Senado, com maioria republicana. O que o Donald Trump fez? Ele passou uma reforma tributária espetacular. Reforma tributária, não é essa mentira nossa aí não, do Brasil. Reforma tributária de cortar impostos. Dentro dessa reforma tributária de 2017, teve um programa chamado Opportunity Zones. Escrevam aí, Opportunity Zones. Opportunity de oportunidade. Esse programa fazia o quê? Dentro da reforma tributária, esse programa ele desenvolvia uma cadeia de isenção fiscal significativa para empresas que levassem suas lojas, suas fábricas dos centros urbanos mais favorecidos para os centros menos favorecidos, as comunidades menos favorecidas. Não só o programa, levar o target, por exemplo, abrir um target nas comunidades menos favorecidas ou fábricas nas comunidades menos favorecidas para que
essas empresas gerassem emprego naquela região. Foram 8.000 Opportunity Zones nos Estados Unidos. E isso mudou muito a vida das pessoas. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, muita gente me pergunta por que, por exemplo, o meu curso, eu falo da concepção da América, né? Quando os Pilgrims vieram da Inglaterra para a América, se estabeleceram nas 13 colônias, aí falo da Revolução Americana, e aí passo por toda a história, toda a história, Guerra Civil, Grande Depressão, Primeira Guerra, aliás, Primeira Guerra antes da Grande Depressão, Segunda Guerra, Guerra Fria, Reagan, enfim, Jimmy Carter, etc, etc, até Donald Trump. Por quê? Até a eleição só. Eu não falo das políticas de Donald Trump, nem de Joe Biden, porque nós precisamos de um certo tempo para ver as consequências. Eu aprendi isso exatamente com um professor de história aqui dos Estados Unidos, de um curso maravilhoso que eu fiz com ele de 2 anos. E ele não fala, na época que eu fiz o curso com ele, nós estávamos no 2º ano do Obama, aqui nos Estados Unidos. Ele não falava do último ano do George W. Bush, porque ele acreditava, e ele acredita, que precisa, no mínimo, 8 anos para você ver estabelecido na sociedade como um todo as políticas daquele presidente. Então, o impressionante das análises desses Opportunity Zones, e aí eu recomendo vocês também que gostam de estudar isso, já tem um estudo de Stanford que mostra o impacto imediato desses Opportunity Zones nessas 8.000 comunidades carentes. Então, por mais que a retórica seja de ele é falastrão, ele é malvadão, ele machuca os meus sentimentos, essas comunidades foram muito favorecidas pelas políticas governamentais, não é política da palavra política, políticas governamentais da administração do Donald Trump. Então, por mais que a retórica da velha mídia, do consórcio, seja ai, 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 as pessoas sabem que a vida delas estava melhor. Economicamente, o país estava mais seguro, porque quando o Joe Biden entrou na Casa Branca, para vocês terem uma ideia, quando o Joe Biden entrou na Casa Branca, eu estou falando as coisas aqui, eu nem estava planejando essa live, mas entrei aqui, então vamos embora. Falar sobre isso, porque a gente precisa mostrar as políticas. Quando o Joe Biden entrou na Casa Branca, a primeira semana dele na Casa Branca, primeira semana, também escrevi um artigo sobre isso na Oeste, ele assinou quase 72, 72 ordens executivas em uma semana que desfaziam as políticas do Trump. Essas foram as ordens executivas dele. Desfaziam. Não era ordem executiva para fazer alguma coisa emergencial na primeira semana. Eram ordens para desfazer o que Donald Trump fez. E nesse desmonte dessas ordens dele, desfazendo o que já tinha sido construído nos 4 anos, uma dessas ordens foi reverter a política de imigração super controlada. Então, ele abriu as fronteiras. Abriu. Porque o Donald Trump tinha uma política muito bem estabelecida. Eu falo da imigração ilegal porque hoje é um assunto, os números são recordes da imigração ilegal. Nunca na história tanta gente entrou nos Estados Unidos ilegalmente, porque se você falar, é contra a imigração, não, ninguém é contra a imigração. Os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo, legalmente. E
as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque a política do Donald Trump era: tudo bem, você quer vir para cá, você aplica para um asilo, que quer que seja, asilo tem vários, né, tipos, e você espera no seu país. E aí o Joe Biden cancelou isso. Já teve no Congresso semana passada de novo o, o head of the CIA, né, o chefe lá do CIA, o do FBI, dizendo que sim, entre os imigrantes ilegais que entraram, existem terroristas, assassinos, membros de cartéis do México, como o M13, o M13. Essa semana, uma menina de 13 anos foi estuprada e morta em Nova York por um imigrante ilegal que entrou agora nessa leva Joe Biden, entrou em 2021. Isso tudo porque tem uma coisa que o americano não gosta muito, é de um partido no poder muito tempo. O americano gosta de alternância de poder. Mas mesmo que hoje existam democratas muito barulhentos e a velha mídia reverbera isso de uma maneira mais estridente ainda, existem republicanos, né, apaixonados, o meio, tanto republicanos quanto democratas, eles votam com políticas, eles não votam na gritaria, eles votam com políticas. Olha, tem uma outra coisa legal para vocês pesquisarem. Em 2022, já era Joe Biden na Casa Branca, por exemplo. Em 2022, nós tivemos eleição para alguns estados. O estado da Virgínia, Deep Blue, profundamente democrata, perdão, votava, tinha um governador democrata há 20 anos, 23 anos, se eu não me engano, 2022. Em 2022, depois dessa agenda woke, doutrinação nas escolas, essa política de identidade de gênero, identidade de gênero nas escolas, queriam passar leis que qualquer adolescente podia trocar de gênero, de sexo, sei lá como fala isso, sem avisar os pais. Cartilhas, assim, livros com conteúdo sexual para a escola de quarta, quinta, sexta série. Essa agenda woke foi aumentando, aumentando, aumentando. Os pais, muitos pais nas escolas foram proibidos de reclamar. E se tem uma coisa que o americano defende é a sua família e como o seu dinheiro dos impostos está sendo usado. Pois bem, em 2022, por causa de políticas num estado profundamente democrata, os eleitores do estado da Virgínia elegeram um governador republicano, o Youngkin, uma vice-governadora republicana, porque eles correm em chapas separadas, né? Uma vice-governadora republicana, a primeira negra republicana e que já tinha servido no exército dos Estados Unidos, ou seja, era uma militar, como vice-governadora, e um procurador do estado latino republicano. Ou seja, o americano, a grande maioria da sociedade, eles não vão hashtag no Twitter, eles vão nas urnas. É por isso que quando o presidente Bolsonaro trouxe, eu achei tão fantástico aquele slogan, e é isso que a gente tem que lutar no Brasil. Mais Brasil, menos Brasília, isso dá mais poder para a gente. Porque eu moro num condado, eu moro na Califórnia, democrata, aquelas imagens todas que vocês veem por aí, liberação de maconha, agora a gente sabe, né, no Brasil, aborto, agenda woke, tudo isso domina o Estado. Mas eu moro num condado republicano. Então eu tenho como controlar
as coisas que os meus filhos veem, o que é consumido nas ruas do meu bairro, do meu condado. Então, isso que a gente tem que ter na cabeça. Brasília é pressão, claro, claro. Mas se Joe Biden assina uma ordem executiva esdrúxula, bárbara, absurda lá em Washington, até essa ordem executiva cair no meu condado, são muitos filtros. São muitos filtros. Isso tudo eu explico assim, tintim por tintim no meu curso. E foi isso que aconteceu na Virgínia. Você pode assinar uma ordem absurda aí, Joe Biden. Agora você mexeu com a nossa família, com as nossas crianças. As escolas públicas estão usando o nosso dinheiro para ensinar identidade de gênero, conteúdo sexual. O que eles fizeram? Basta. Não. Tá fora. Então é isso que a gente tem que fazer no Brasil. Mais Brasil, menos Brasília. Porque é um absurdo, por exemplo, como nós falamos no Sem Filtro. Se eu não me engano, foi uma cidade em Minas que passou, uma lei contra a linguagem neutra, essa palhaçada dessa linguagem neutra. Nós temos no nosso nome República Federativa do Brasil. O que é federativa? São os estados, autonomia para os estados. Você vai pensar o mínimo, né? Temos assembleias, temos tribunal TRS, tribunais regionais eleitorais. E aí a cidade passou uma lei sobre proibindo essa linguagem neutra, boboca, ridícula, idiota. E o Alexandre de Moraes derrubou a lei. Então, nós temos que lutar pelo nosso nome que nós temos, República Federativa do Brasil. O meu curso eu dou algumas coisas que eu acho que nós podemos importar. É claro que não dá para a gente importar tudo. A concepção da nação é diferente, o nascimento da nação é diferente. Uma nação que passou por muitas guerras, uma nação resiliente, uma nação que tem o seu federalismo muito sagrado, e quando isso é tocado, o americano reage. Mas tem coisas que dá para a gente importar. E a gente tem que lutar de dentro para fora. Brasília é importante, mas a gente tem que lutar de dentro para fora. A gente tem que lutar para que o nosso nome seja respeitado, República Federativa do Brasil. Porque hoje, depois de um debate como esse, um democrata vai falar: eu não quero isso. Eu não vou sair de casa para votar. Por que o nosso voto no Brasil é obrigatório? Por quê? Eu voto se eu quiser, coagida a votar. Que isso? Não tem candidato que eu não me sinto bem votando, eu não voto. Então, é isso. Hoje nós vimos uma múmia medicada, não sei se estava com um ponto ali, de vez em quando ele dava uma coçada assim no ouvido. Não sei se vão jogá-lo debaixo do ônibus. Meu marido mandando mensagem aqui dizendo que a CNN está chocada com o Joe Biden. Para o próprio consórcio daqui estar sinalizando esse cara não dá, pode ser que já já ele vá para debaixo do ônibus. Bom, é isso. É isso. Lelê, um beijo para você, Lelê. Michele, pode ser. A Michele, no lugar do Biden, preocupa sim, porque é a retórica toda da turma da tolerância, paz e amor. Yes, we can. Vamos salvar a democracia. Fala mansa. A Michelle Obama é uma preocupação, sim. A Michelle Obama é
uma preocupação. O Gavin Newsom também, tá? O Gavin Newsom também, um cara jovem, um cara articulado, fala muita mentira, mas é articulado, fala bem, bonitão e alto e, enfim, tem uma presença assim. E tem o apelo do que muitos eleitores hoje falam, que tanto Joe Biden como Donald Trump são candidatos da velha política, estão velhos e precisa de sangue novo. A própria Nikki Haley, na campanha nas primárias dela, também emplacou essa: a gente precisa de sangue novo, gente nova. Então, o Gavin Newsom, porque o eleitor jovem democrata, eu não sei se ele sai para votar no Joe Biden, não. Mas no Gavin Newsom eu acho que ele sai. E como eu disse, in the end of the day, é o que eles vão fazer para tirar você de casa para votar para eles, já que o voto não é obrigatório. O Donald Trump dominou nas primárias republicanas, por quê? Porque lá naquelas primárias, estava no inverno, né? Fevereiro, março, Ohio, não sei mais aonde, aquela neve toda, e o povo na rua para votar em Donald Trump nas primárias. Então, esse é o apelo. Você precisa ser um candidato que tire o seu eleitorado de casa, senão ele não sai de casa. E eu acho que hoje, para resumir aqui o Joe Biden, o gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. E para a CNN estar abandonando o barco, ó, uma amiga aqui agora acabou de me mandar uma mensagem. Nossa, vocês viram o Joe Biden? Meu Deus, fiquei até com dó. Amanhã eu vou assistir o MSNBC de manhã, porque o MSNBC é um canal que, no matter what, Joe Biden pode falar a maior bobagem, eles vão passar pano, eles vão limpar o caminho, mas a CNN normalmente faz isso. Mas eles são mais discretos. E para eles terem abandonado o barco. Aliás, um parênteses aqui. Eu gostei muito da atuação dos dois âncoras da CNN no debate. Achei muito justo, achei que eles foram muito profissionais, achei que eles foram muito corretos nas regras. Então, a gente critica quando tem que criticar, mas quando está certo a gente elogia também. Achei que eles foram muito, muito bem. Muito bem. Então, amanhã, que eu acho que vai ser, amanhã de manhã, a MSNBC eu vou assistir para ver. Porque a Fox também é aquela história, é a bolha também ali dos republicanos, né? Você tem que saber filtrar os programas. O Hannity, por exemplo, tem programa do Hannity que eu não aguento assistir porque eu acho que é muito bolha. Mas o MSNBC é uma bolha assim do PSOL, o Yankee. É amanhã de manhã. E amanhã de manhã eu acho que vai ser. Se eles jogarem o Joe Biden embaixo do ônibus amanhã de manhã, amanhã eles já devem estar conversando quem vai ser o nome. Eu vou assistir e talvez à noite a gente abre uma live aqui. Amanhã. Ok? A Globo está criticando? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, não, o Trump deveria ser energético defendendo feitos da administração ou focar em plano de governo. Não, eu acho que ele fez correto de focar no plano de governo, porque ele tem que consertar esses 4 anos do Joe Biden. Então ele tem que olhar para frente, não dá para ele olhar 4 anos para trás. Quando ele estava concorrendo à reeleição, ele defendia muito os feitos da administração dele até dentro da pandemia. Ele saiu da pandemia, os números da pandemia
nós entramos na eleição de 2020, ali ele já estava recuperando, né? A eleição, os números de emprego já estavam sendo recuperados. Então, agora não, o dano foi feito, ele precisa, sim, focar no plano de governo. Eu acho que a Kamala Harris, ela é como a Hillary, ela tem uma rejeição muito grande, muito grande. Para vocês terem uma ideia, nas primárias de 2020, as primárias democratas, a Kamala Harris foi procuradora do estado aqui da Califórnia. Nem aqui na Califórnia ela ganhou. Não ficou nem entre os três. Nem aqui na Califórnia o povo gosta dela. Ela tem uma rejeição muito grande. A rejeição dela é até maior do que o do Joe Biden. Então, acho que ela não. Não sabe falar, não tem oratória, é ignorante. Não, acho que não, ela não. Deixa eu ver o que é mais aqui. Lili, eu e meu marido nos tornamos cidadãos americanos e já registramos para votar no Trump. Welcome. Essa é uma coisa legal. Do federalismo, falo muito, muito no curso. Se tiver algum, não gosto de falar aluno, mas se tiver alguém que faz o meu curso aqui, vocês podem falar. Explico muito também esse federalismo. Esses dias a minha enteada, ela registrou para votar. E ela resolveu pagar um pedágiozinho. Vou contar essa para vocês. Ela resolveu pagar um pedágiozinho ideológico e registrou independente. Porque ela, né, God forbid, dela registrar como republicana. Aí ela chegou em casa assim, hoje eu registrei para votar para presidente. Já tem tempo isso. Foi antes das primárias. Aí eu me registrei como independente. Aí a gente, então você não vai poder votar nas primárias? Ela, por que não? Porque você precisa ser registrado republicano para votar nas primárias republicanas. E ela ficou arrasada. Aí, quando alguém pergunta como é nos Estados Unidos para votar nas primárias, como é nos Estados Unidos para andar de cachorros com cachorro sem coleira na rua, a resposta é sempre a mesma. Depende do estado. Aqui na Califórnia, você precisa ser registrado republicano para poder votar nas primárias. Outros estados não. New Jersey, por exemplo, você pode votar em qualquer um, mas depende do estado. Eu vi que alguém me perguntou aqui, o Carlos está perguntando como faz para fazer o meu curso. Dia 4, eu vou anunciar no Sem Filtro. Todas as... como que a gente vai fazer para abrir. Tem 4 anos que eu não abro, mas esse ano, né, de eleição, a gente precisa desbancar os correspondentes. Eu ia falar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu lembro o que era. Enfim, esqueci aqui. Era alguma coisa. Sim, é que alguém me perguntou aqui. Como faz para passar uma PEC aqui, né? Uma emenda à Constituição? O poder dos estados é tão grande, porque no Brasil é o quê? É isso aí que a gente vê. Vamos passar uma PEC, levanta a mão, quem quer passar uma PEC? É uma zona, né? Aqui, para passar uma PEC, para vocês terem uma ideia, a Constituição, que foi ratificada em 1791, 1791. A Declaração de Independência foi em 1776, aí veio toda a confusão, né? A Revolução. Aí, em 1791, a Constituição foi ratificada. De lá até hoje, são 27 emendas. 27. Se alguém souber quantas são no Brasil, que eu não sei.
vou arriscar 100 e, sei lá, 80, 90, 100. Alguém sabe quantas emendas tem no Brasil? Nossa Constituição? Primeiro que a nossa última é de 88, né? Então, respondendo aqui, alguém escreveu aqui para mim como é feita uma emenda. Aqui, para passar uma emenda à Constituição, tem que passar 2/3 da casa, que é a Câmara, do House, passou 2/3 do House, da Câmara, tem que passar 2/3 no Senado. Depois que passar 2/3 no Senado, essa emenda vai para os estados, para os 50 estados, e tem que voltar 3/4 do estado, ou seja, 37 estados tem que aceitar a emenda. Passar a emenda aqui praticamente impossível, a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito benéfica para a população. Então, por mais que briguem aí, as armas, segunda emenda, vamos acabar. Não vai passar. Por mais que os democratas tenham 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, quando vai para os estados, como volta 3/4? Muito difícil. Muito difícil. 128 emendas. Obrigada, Coronel Frota. Constituição de 88. Nossa, 140, é isso? Pois é. Aqui são 27, desde 1791. Então, essa é o que nós temos que lutar no Brasil, esse federalismo, essa autonomia absurda que os estados têm. Eu vi esses dias uma entrevista do queridíssimo, competentíssimo Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. Maravilhoso, ser humano, nota 1000. Ele explicando a cadeia tributária no Brasil. É de doer. 60% vai para a União. 60% vai para a União. 25% vão para os estados. 60% para a União, 25% para os estados. 15% dividido em 5.700 municípios, é isso? Mais de 5 mil municípios. Aqui não é assim. A gente tem que começar a lutar. República Federativa do Brasil. É isso. 140 emendas tem a nossa Constituição. 5.537. É isso mesmo, foi esse número. 5.570 cidades. É isso mesmo. 15%. 15% vão para 5.500 cidades. 15% dos nossos impostos. 25% para os estados. 60% fica em Brasília. 60% fica em Brasília. É para acabar, como dizem as redes sociais. É isso, pessoal. Vou voltar aqui para o meu artigo da Revista Oeste. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não tenha respondido. Essa aqui é uma boa pergunta. Acha que vão sabotar o processo eleitoral novamente? Olha a maravilha desse federalismo. Eu também acho que a eleição de 2020 foi muito estranha. Muito estranha. Muito voto por cédula, voto pelo correio, morto votando. Acho sim. A gente tem como comprovar? Não tem. E se alguém falar para vocês, a Suprema Corte disse que não teve nada, a Suprema Corte americana não aceitou nenhum caso, nenhum. Então não tem essa de a Suprema Corte disse. A Suprema Corte americana não pegou nenhum caso. Desde 2020, por causa desse federalismo que eu estou explicando para vocês, sempre falo no Sem Filtro também,
vários estados, dezenas de estados, já passaram legislações com uma maior lisura e segurança eleitoral, porque eles têm essa autonomia. E aí vejam vocês, quando Joe Biden foi eleito em 2020, e aí ele entrou em 2021, os democratas tinham, perdão, 2020. Quando ele entrou em 2021, os democratas tinham a presidência, a Câmara e o Senado. Assim como os republicanos tinham a presidência, a Câmara e o Senado em 2017, e por isso passou a reforma tributária, os democratas, quando Joe Biden se tornou presidente, eles tinham também a Câmara e o Senado. Sabe o que a dona Nancy Pelosi tentou passar? Vocês vão se sentir muito familiarizados. Ela tentou passar um projeto que se chama HR1. Sabe o que é esse HR1? É a federalização das eleições, inclusive com a criação de um TSE, digamos assim. Ela tentou passar o HR1, depois vocês dão uma olhada aí. E até alguns democratas até assustaram, falaram, não, como assim federalizar as eleições? Porque ela sabia que depois da confusão de 2020, vários estados passariam legislações mais firmes contra fraudes eleitorais. E passaram. Rápido, toque de caixa. 4 meses, 5 meses, 8 meses. É a autonomia dos estados. Se você me perguntar, os republicanos estão preparados para isso? Não sei. Já passaram legislações mais firmes. Mas os americanos não aceitaram a federalização da eleição. Então, tomara que os republicanos tenham aprendido, né? E o legal assim do meu curso, e que eu falo muito também no Oeste Sem Filtro, que eu converso muito com os meus amigos também, é que não tem. Eu sou republicana, sou registrada republicana, voto com os republicanos, mas por causa das políticas. Porque se você me pergunta, um dos piores presidentes dos Estados Unidos, Obama, mas sabe quem eu considero um dos piores presidentes dos Estados Unidos? O George W. Bush, o filho. Porque uma série de coisas, uma treta longa. Mas ele foi muito autoritário depois do 11 de setembro, ele foi muito autoritário. Ele assinou ordens executivas e ele fez uma pressão enorme no Congresso para ir contra a genética americana de um Estado limitado. Ele aumentou demais os tentáculos do Estado vigia, do Big Brother. Depois vocês dão um Google aí no Patriot Act, que passou rapidinho depois do 11 de setembro. Uma deputada, por incrível que pareça, democrata daqui da Califórnia, votou contra. Mas até o Glenn Greenwald fala muito bem desse Patriot Act, como os tentáculos do poder federal da União de vigiar as pessoas por causa do 11 de setembro, como aumentou e invadiu e vilipendiou de algumas formas a Constituição americana. Então, assim, não é questão de eu sou republicana e eu vou passar pano, não. George W. Bush foi um dos piores, fez uma invasão ao Iraque completamente sem pé nem cabeça, para vingar umas tretas lá contra o pai dele. Então, assim, é por isso que a gente tem que aprender história do Brasil, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Ásia, da União Soviética, da Guerra Fria, porque as coisas são cíclicas. Os
ditadores voltam, não é? Né, Brasil? Os ditadores voltam. Mas o MO, o manual, as estratégias, elas são muito parecidas ao longo da humanidade. Troca de roupa, põe um perfume, fantasiam de bastiões da democracia. É isso. De geopolítica, é isso. A história se repete. É isso, pessoal. Amanhã, qualquer coisa, qual foi o melhor presidente democrata? Jimmy Carter. Não. Ele foi um dos piores, coitado. JFK. JFK foi um dos melhores. JFK provavelmente hoje seria um republicano, pelas políticas dele. Católico também, anti-aborto, com uma veia, uma pegada de paz através da força, que o próprio Reagan tinha, né? De você fortalecer as bases militares para que você não entre em guerra. Tax cuts, corte de impostos. Então, uma pena, né? Que foi assassinado, mas ele foi um bom presidente, seria, né, um bom presidente. É isso, tá tarde no Brasil, né? 10, 11, 12, 1 da manhã. 1 da manhã. Não, gente, Senado não. Nossa briga é aqui fora. Não tem nada de Senado, não. Um beijo para vocês. Amanhã, de repente, a gente abre uma live. A gente bebe uma taça de vinho, sexta-feira. Eu vou aqui voltar para o meu artigo. Aqui são 9h11 e eu estou escrevendo sobre o Diego Falcão, a turma do bem, né? A turma do bem, a turma do amor, que cancelou o Diego Falcão porque ele deu uma opinião contra a turma do bem e externou o correto, que matar bebês no ventre das mães é errado. Então, eu estou escrevendo sobre isso, sobre as covardes da seleção feminina de basquete. As covardes, covardes, mulheres covardes, jacobinas, que pediram a cabeça dele. Vamos proteger o direito das mulheres. Qual direito? De matar o bebê no ventre depois de 22 semanas. Pelos direitos das mulheres. Qual é o primeiro direito da mulher? O primeiro direito de qualquer mulher. O direito à vida. O direito à vida. Esse é o primeiro direito de qualquer mulher. O direito à vida. A vida. E bebês, senhor Lula, mesmo de estupros, que é uma violência, uma barbárie contra a mulher, mesmo bebês de estupros, eles não são monstros, não. Então é isso. Tchau, pessoal. Até amanhã, 17h45 no Sem Filtro. E depois, vamos ver, de repente a gente abre uma live. Beijo para vocês. Para quem perguntou, tem duas, ó. Uma aqui, ó. Bana o rabinho, todo mundo tá perguntando, cadê a Daisy? Uma tá aqui e a outra, ó. Ai, não desgrudam. Hoje foi sem tripé, sem nada. Um beijo, pessoal. Beijo para vocês. Bom descanso. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia. São lindas. Minhas parceiras estão aqui morrendo de soninho. Beijo, pessoal.